Fala aí, galera, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Leonardo Palles, para quem está chegando aqui no YouTube de paraquedas, afinal esse é meu primeiro vídeo que eu estou postando aqui no YouTube, né, nessa plataforma. Eu tenho um canal lá no Instagram, né, chamado palles.dev, então se você não me segue, já segue lá. Ali eu posto Reels, né, posto conteúdo de tanto de inteligência artificial, deep learning, quanto de front-end, back-end, enfim. Então me segue lá, vai ajudar bastante, tá? Então, como primeiro vídeo, eu acho que já vale alguns comentários, né, algumas considerações iniciais. O primeiro delas é que eu ainda estou aprendendo qual que vai ser o melhor formato para trazer o conteúdo para você. Então, meu objetivo nesses vídeos vou postar lá no Instagram alguns Reels com conteúdos, claro, de uma forma mais superficial. Não sei se vocês sabem, o Instagram, a gente tem que gravar vídeos até com 90 segundos para ele entregar bem, né? Se a gente postar Reels com mais que isso, funciona, mas ele não vai entregar o nosso conteúdo. Então, por isso que a gente tem que enxugar em 90 segundos e às vezes fica muito superficial, não tem como aprofundar o conteúdo lá e mesmo assim não é o objetivo da plataforma, né? Eu acho que realmente é ter um conteúdo mais rápido, mais dinâmico ali para os usuários. Então, eu vou sempre postar um conteúdo, alguns conteúdos como Reels lá no Instagram e trago aqui no YouTube uma forma mais aprofundada desse conteúdo. A gente, enfim, vai entrar em detalhes, a gente vai ver erros juntos. Por isso, nesses formatos de vídeo, eu quero trazer uma coisa bem fluida, tá? Você vai notar que eu não vou fazer corte, eu não vou fazer edição, eu simplesmente vou gravar o que eu tô fazendo, até mesmo para vocês verem como que é na realidade, assim, né? Porque às vezes parece que, putz, funcionou de primeira, mas às vezes a pessoa, o youtuber, ele gastou horas para resolver algum problema de trás dos panos, tá? Eu não quero isso, quero que a gente resolva aqui juntos os problemas e veja como a vida ela realmente é inatura, beleza? Então, são essas considerações. Então, por isso eu peço que tenha um pouco de paciência no começo, às vezes eu vou gaguejar, eu vou falar alguma groselha, tô aprendendo, beleza? Deixa nos comentários, tanto aqui no YouTube, por favor, quanto no Instagram, feedbacks de melhorias, se eu tô falando muito rápido, se eu tô falando muito enrolado, ou então se às vezes eu tô pulando alguma coisa que pra mim pode parecer alguma coisa mais simples, mas pra você, pra alguém, pode, enfim, pode faltar um pouco de base, e aí, cara, eu gravo outro vídeo aqui sem problemas nenhum aprofundando naquele tema. Beleza? Então, antes de começar, só deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou, como eu falei, Leonardo Palles. Hoje eu trabalho como Staff Engineering, tá? Na empresa chamada Zup. E passei na minha trajetória profissional, por N empresas, em N cargos. Atuei boa parte, né, estudei boa parte da minha carreira como front-end, que é uma área que, cara, eu curto muito, né? Sou um eterno curioso. Atuei também como back-end, né, desenhando arquiteturas, Node, enfim. Trabalhei como tech lead, como engineer manager e atualmente ocupo, né, esse cargo de staff engineering, onde de fato, para quem não conhece o cargo, é como se fosse um especialista 2 no mercado. Não sei se todo mundo está familiarizado com o termo staff, né? Mas basicamente é isso. Depois eu gravo um vídeo explicando um pouco mais da minha trajetória profissional, o que eu aprendi, o que eu fiz, tá? Projetos relevantes. Mas por enquanto acho que isso é suficiente para esse vídeo. Então bora lá. Eu tô usando o OBS, então tô aprendendo um pouco aqui ainda, tá? Inclusive, esse é o segundo vídeo que eu gravo desse tema, porque o primeiro eu não configurei bem em uma cena aqui o mic, então ficou super baixo e eu não consegui na edição aumentar o volume, né? Mesmo aumentando no máximo ainda ficou baixo, ele pegou um mic, eu acho que da minha TV ali, né? Então, enfim. Bora lá. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar o que a gente vai aprender nesse vídeo, tá? Esse vídeo a gente vai aprender simplesmente passar uma foto de um gato, aqui eu tô passando a foto da minha gata, chamada Nina, e ele vai dizer pra gente se isso é um gato ou não, tá? Simples assim. Então nota que aqui, ó, ele me retornou um true, e a probabilidade de ser um gato ou não. Se eu passar outra imagem aqui, por exemplo, passar, acho que é Nina 1 JPG. Deixa eu passar essa imagem, ó, nota que essa imagem ele já me retornou um false,
probabilidade 0,48, ou seja, passou ali no corte, ele não é um gato. Tá? Depois eu mostro essas imagens, abro elas aqui nesse vídeo. Antes de começar, eu quero falar um pouco da plataforma que eu estou usando, da ferramenta que eu estou usando, né? Conhecimentos iniciais. Vocês vão perceber que eu estou usando o Colab Research da Google, que é uma ferramenta muito legal. E dentro dessa ferramenta ela me permite criar um Jupyter Notebook, né? Então, quem não conhece o Jupyter Notebook, ele é uma ferramenta que atua em cima de Python, obviamente. E ele permite a gente fazer essas coisas legais aqui, né? Então eu consigo criar, passar aqui um código mesmo em Python e executar ele em real time. E por que fazer isso e não fazer, por exemplo, num arquivo Python? Porque que eu consigo ter iterações, né? Eu consigo ver aqui em real time acontecendo. Às vezes eu posso comentar ou posso pular um grupo e ir para outro, porque às vezes eu estou só fazendo algum treinamento, algum MVP, alguma coisa do tipo. Principalmente porque eu posso versionar isso, deixar disponível para vocês, enfim. Se eu quiser amanhã acessar em outro computador, tá lá também. É claro que aqui o Jupyter, né, o notebook, o Jupyter Notebook, né, você consegue executar local na sua máquina. E por que eu não estou executando local na minha máquina? Porque primeiro que eu tenho um Mac, arquitetura ARM, aqui nessa família de Silicon ali da Intel Chip, né, da Apple Chip. E essa lib que eu estou usando, que é o FastAI, não funciona bem nessa arquitetura. Então, esse é um dos principais motivos. Segundo, porque eu vou mostrar para você, não vai ser nesse vídeo, mas a gente vai entendendo junto, né? Eu vou mostrando para você que, no final das contas, Deep Learning é multiplicação de matriz. A gente vai fazer todo um esquema, a gente vai fazer limpeza de dataset, a gente vai fazer treinamento de modelo, entender qual que é o melhor modelo, a forma de treinar. Tudo isso para, no final das contas, a gente fazer um cálculo de matriz, né? Quando a gente aprendeu na álgebra linear cálculo de matriz, a gente sabe que tem as regras, mas imagina fazer cálculo de matrizes para, por exemplo, quando a gente tem milhões de input, né? Por exemplo, quando a gente usa o chat GPT ali, né, que tem a LLM do GPT, imagina que a gente usa ali linguagem natural. Debaixo dos panos ele vai ter milhões, bilhões, né, de inputs para calcular. Então no final tudo ele vai criar uma matriz multidimensional, né, e ele precisa fazer esse cálculo. E fazer isso usando memória RAM é muito custoso, tá? Primeiro porque a memória RAM não foi feita para isso, e segundo porque você vai precisar de uma baita memória RAM para conseguir uma performance legal. Então aqui no Colab, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que ele é free, mas para você conseguir usar uma GPU legal, você precisa fazer um upgrade. Hoje é dia 10 de dezembro, então na data atual desse vídeo, estou pagando em torno de R$50 mensal para eu conseguir usar uma NVIDIA que é a 100, que já me fornece aqui, ó, acho que está cortando, deixa eu arrastar. Ele está me retornando aqui já uma GPU de 40 GB, tá? Então é uma memória legal, principalmente para projetos pessoais, para treinamento de modelos, para a gente fazer MVP, né? Então, Deep Learning, né? A gente tem muito disso. Às vezes, cara, eu preciso encontrar o melhor cálculo, o melhor modelo. A gente não vai começar com um dataset gigantesco, a gente vai começar com um dataset menor, vai entendendo e depois a gente vai aumentando. Então, para o que a gente precisa fazer para sua empresa, talvez ali estudar um pouco, isso já é suficiente, tá? Depois eu posso até mostrar para vocês como seria o tempo de execução aqui numa RAM. Faço isso num vídeo seguinte, aí, quem tiver interesse, coloca aí nos comentários. Beleza? Segundo, por que eu estou usando a lib FastAI? Então, deixa eu entrar aqui no site dela. Obviamente ela é uma lib, é baseada em Python e ela é desenvolvida em cima de uma plataforma chamada PyTorch. PyTorch, assim como deixei aberto aqui também o TensorFlow, como o Keras, eles são plataformas de mercado de Deep Learning que já tem N modelos treinados, já tem N funções pré-prontas para a gente não precisar. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente não vai criar o nosso modelo, né? A gente vai utilizar um modelo já treinado, até mesmo porque esse modelo já tem bastante gente, pesquisador atuando em cima, validando, melhorando. Então, nosso objetivo aqui, né, não é criar modelos, mas sim usar os modelos já existentes
de mercado, e por isso o PyTorch, assim como as outras plataformas, já abstraem isso para a gente e fornecem essas APIs para a gente conectar. E onde entra o FastAI em cima disso, né? Por que a gente não usa o PyTorch diretamente? Dá, tem como. Mas é muito mais complexo, né? Exige muito mais código. Não complexidade de entendimento, mas de código. É mais verboso. Então, principalmente para a gente que está estudando, para a gente que está fazendo POC, MVP, projeto pessoal, usar o FastAPI vai dar um pulo gigantesco, né? Para a gente entender os modelos, enfim. Depois, quando você for trabalhar num ponto ou outro ali de performance, usar o PyTorch vai ser melhor porque ele vai te dar fórmulas, né? Funções mais granulares, digamos assim. Mas por hora vamos usar o FastAI, tá? Show, então considerações iniciais feitas. Se eu lembrar de mais alguma coisa que eu esqueci, como esse é um vídeo que eu não quero interromper aqui, eu volto, tá? Então, bora lá, bora começar. Primeira linha aqui do nosso Jupyter Notebook, pessoal, eu estou usando aqui, né, estou importando a lib do FastAI. A gente vai, como a gente está usando aqui imagens para treinar o nosso modelo, eu estou usando a parte de visão computacional, né, desse módulo do FastAI que, de novo, atua em cima do módulo de visão computacional do PyTorch. Mas tem módulos que trabalham com CSV, com texto, linguagem natural, enfim, estou usando um módulo de visão computacional. Beleza? Depois a gente, em próximos vídeos, vê outras categorias. Então aqui eu vou dar um playzinho. É assim que funciona, né, a UI aqui do notebook. Depois eu vou rodar esse comando chamado antar data. Nesse cara, eu uso essas URLs que ele vem do FastAI. E se eu der um ponto espaço para dar as opções, ó, ele vai ter vários datasets de imagem de exemplo. Então a gente tem aqui dataset de pessoas adultas, de notícias, de carros. Como o nosso modelo aqui, a gente está treinando o modelo para dizer se um gato é um gato mesmo, né? Estou usando aqui o de pets. Antes da gente partir para o próximo código, eu quero fazer uma consideração inicial. E para isso eu vou usar... Aqui, deixa eu só mudar o modelo de entrada para o meu iPad. Boa. Beleza. Show. Dentro desses paths aqui, galera, a gente vai ter tanto arquivos de treinamento. Não sei se dá pra ver na câmera, mas acho que a minha gata mordeu a ponta da minha caneta, tem que trocar ela, por isso que vai dar uma falhada. Então a gente tem aqui imagem de treinamento. E a gente vai ter imagens também de validação. As imagens de treinamento, galera, parece meio óbvio, mas eu vou explicar o óbvio aqui. Elas são diferentes. Tá falhando demais. Das imagens de validação. Então eu tenho aqui imagem C, imagem D. Eu tenho a outra ponta, tá? Eu vou trocar para os próximos vídeos para ficar melhor, não ficar tão feia a letra. Mas como a gente falou no combinado do vídeo, vão me perdoando aí as gafas, tá? Então, por que as imagens de treinamento elas são diferentes da validação? Sempre que eu vou explicar isso pro pessoal, eu gosto de dar um exemplo um pouco mais simples de um jogo da velha. Eu vou depois mostrar para vocês um projeto que eu tenho aqui, onde eu crio um modelo, onde eu ensino esse modelo a ganhar de mim no jogo da velha, ou minimamente empatar comigo, né? Vocês vão ver que nesse dataset de treinamento, eu vou colocar inúmeras jogadas onde eu ensino ele ganhar, inúmeras jogadas onde eu ensino ele a defender. Eu não posso colocar nesse dataset todas as combinações possíveis de jogadas. Por quê? Porque senão eu não estou criando um modelo que aprende, eu estou criando um modelo que decora, né, como ganha um jogo, como defende, e está simplesmente usando dados ali para jogar comigo.
eu tenho que ter no meu dataset de validação, eu tenho que ter um dataset de validação, porque a hora que depois que eu treinar, eu preciso validar se jogando o X naquela posição 2-2, por exemplo, se ele vai de fato saber defender, né? Ou se ele vai saber de fato ganhar. Pode parecer um pouco confuso de entender para um modelo pequeno como um jogo da velha, que tem infinitas, né, possibilidades, mas imagina que, por exemplo, linguagem natural. Imagina que a gente vai treinar um modelo para ele aprender linguagem natural em português. Não tem como eu criar um dataset de treinamento com todas as frases e palavras que existem no universo da língua portuguesa, né? Então, por isso a gente cria um modelo de treinamento com um dataset X e a gente depois também cria um dataset com modelos, enfim, que no caso nosso é imagens, né, diferentes para conseguir validar que de fato aprendeu, beleza? Por enquanto é isso, deixa eu mudar a nossa cena para cá. Boa. Então, show. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, deixa eu até printar aqui para vocês verem. A primeira vez que vocês executarem esse código, ele vai fazer vou dar uma barrinha aqui de download, tá? Porque ele de fato vai fazer um download das imagens, mas ele baixou esses caras e tem os dois datasets pra gente, treinamento, imagens e validação. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui nesse bloco de código abaixo, tá? Eu estou pegando ali as imagens, né, de treinamento. Eu estou usando aqui um image data loader. Um data loader para o FastAI, basicamente ele é um objeto, tá? Ele é uma classe. Ele tem vários tipos de classe, que a gente pode passar from, path, regex, né, enfim, onde eu passo esse regex aqui para ele filtrar desse dataset apenas arquivos JPG. Aqui no meu caso eu estou usando from name function, onde simplesmente eu faço um uppercase ali e filtro ali as minhas imagens, tá? E olha que legal, é o que eu estou passando para ele, tem como eu passar para ele essa função de resize, onde eu peço para ele gerar um thumbnail ali de 224 por 224 pixels para ele treinar em cima. Por que a gente faz isso, galera? Existe uma área, né? Existe uma área realmente dentro de Deep Learning, né? Que é... Nossa, meu Mac vai acabar a bateria aqui e ferrou. Se acabar a bateria, eu emendo os vídeos, tá? Depois volto. Tem uma área que é chamada de limpeza, né? A gente simplesmente vai fazer uma limpeza do nosso dataset inicial. Se eu tenho um dataset, por exemplo, de animais, às vezes não faz sentido, por exemplo, ter, igual eu vou mostrar pra vocês, deixa eu já fazer isso agora, vai ficar mais simples. Deixa eu printar essa imagem que eu tenho aqui, que eu não fiz nenhuma limpeza nela, tá? Eu simplesmente coloquei ela em natura aqui e tô renderizando. Deixa eu executar. Vai demorar um pouquinho, porque essa imagem ela é Full HD, né? Boa. Então, olha essa imagem aqui. Nada tratada, borrada, tem um pedaço de armário, de parede, um chão marrom. Então, faz parte de uma etapa anterior a gente tratar essa imagem. Cara, não tem por que eu treinar um modelo com imagens Full HD. Eu posso reduzir isso num thumbnail menor, vai deixar o nosso treinamento mais rápido. Às vezes não faz sentido para aquela imagem eu ter variação de cor. Então eu posso colocar ali um filtro, né, de cinza, de escala de cinza, ou então tentar reduzir, né, esse efeito ali de sal, né, da nossa imagem, reduzir esses poros da imagem, né? Então é muito extenso, tá, essa etapa, tem várias coisas, porque é uma etapa bem manual. Então se eu tiver, por exemplo, vamos pensar que eu tenho um arquivo ali com funcionários, um CSV com funcionários. Eu tenho uma classificação ali de idade. Às vezes não faz sentido para mim eu colocar, por exemplo, uma escala de 13, 56. Às vezes faz sentido eu colocar uma base log 10 para colocar lá 0.13, 0.53, para ficar melhor uma visualização do nosso gráfico, né? Enfim, tem toda uma etapa de limpeza, né, desse dataset. Não vai caber nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo específico para isso. Mas por hora, só saibam que eu não tratei essa imagem da Nina, beleza? Eu vou interromper o vídeo aqui
só para eu colocar o meu computador na bateria, tá? Para não desligar. Tá bom. Voltei aqui, galera. Para você vai ficar contínuo, porque por mais que eu não queria ter edição, meu Mac estava esgotando a bateria, tô com bastante device, então tá sugando. E como vocês sabem, a quantidade do Mac de entradas é limitada, então tem que ficar fazendo gambiarras aqui enquanto o meu adaptador não chega, tá? Vamos continuar o nosso vídeo. Então, o que a gente fez até o momento? A gente deu um resize, né? A gente vai ver em próximos vídeos como fazer a limpeza desse nosso dataset. Por hora, vamos seguir aqui. Próxima, então a gente criou, né? Eu dei um show batch aqui, né? Para mostrar as nossas imagens. Essas imagens aqui, galera, elas estão vindo do próprio Fast AI, tá? Das próprias imagens reservadas do Fast AI dessa categoria de pets. Então, se eu ficar dando play aqui, ó, elas vão ficar randomizadas, né? Eles pegam um dataset e mostram nesse show batch aqui para ver o que está mostrando no nosso modelo. Então, nota que tem um gatinho, só tem um gatinho aqui, tem 2 gatinhos aqui, né? Ele já mostra se isso é um gato, né, ou se é um cachorro. Ele já tem o resultado aqui que ele espera, né, que seja. Beleza? Então, show. O próximo bloco aqui, galera, é esse tal de Vision Learner. Como eu falei, a gente está usando o Fast AI, que vai abstrair para a gente várias funções ali do PyTorch. Aqui no caso, essa função que abstrai, eu estou usando aqui o modelo ResNet34. Eu vou mostrar num próximo vídeo que existem N modelos no mercado, né, criado por empresas, código aberto, pesquisadores independentes, enfim, que vão servir muito bem para certas coisas. Por exemplo, o ResNet34 ele tem uma ótima classificação para visão computacional. Ele foi treinado pensando nisso. Então, depois eu vou plotar num próximo vídeo um gráfico para vocês, onde eu mostro vários modelos, por exemplo, de visão computacional. É um gráfico de tempo por precisão. Então ali você consegue ver, por exemplo, modelos que demoram muito tempo, mas que são muito precisos, ou modelos que demoram pouco tempo e são pouco precisos. Mas vocês vão ver que tem modelos, como é o caso do ResNet34, onde eles têm um tempo de duração, né? Ele é rápido para executar o treinamento, mas ao mesmo tempo ele é preciso. Então a gente nem sempre precisa pegar o top do top, né? Então o que mais demora, consequentemente o mais preciso. Às vezes, como a gente vai fazer um MVP, uma POC, e principalmente na área de Deep Learning, né? Quando a gente sai do nosso back-end é um pouco diferente, por quê? Porque a gente tem que validar muita coisa. Então a gente tem essa etapa que eu falei de limpeza, a gente tem uma etapa que a gente precisa saber qual que é o tempo ideal de treinamento, quantas épocas, eu preciso mexer num gradiente, enfim. A gente às vezes precisa de um dataset menor, não tem por que eu fazer esse MVP num dataset gigantesco, então eu faço num dataset menor, posso usar um modelo ali menor, mas bem preciso, tá? Então a gente precisa aprender também qual modelo utilizar. Depois eu passo por isso. E aqui, logo na sequência, eu estou chamando uma função de FineTune. O que seria isso? Aqui eu passo quantas épocas eu quero que o nosso modelo treine, tá? Aqui no caso eu estou passando que eu quero que ele treine 2 épocas. Depois eu vou explicar algumas técnicas para a gente chegar nesse valor. Inicialmente, para você que está começando, para quem está começando, né, começa a fazer uma brincadeira. Joga esse FineTune 1 e dá uma olhadinha nesse error rate. O error rate é uma das métricas talvez uma das mais importantes que a gente precisa ter no nosso treinamento, que é ela que indica o quanto que o nosso modelo está preciso ou não. Então, por exemplo, eu vou rodar aqui para vocês verem acontecendo, mas nessa vez que eu rodei, na primeira época que ele executou, ele estava com um error rate de 0.01. Isso já é ótimo, tá? Isso é bem bom para o modelo. Na segunda época que ele treinou, ele deu um error rate de 0.003, ou seja, ele melhorou. Eu não quero entrar em detalhes aqui, em técnicas, né, para a gente encontrar a quantidade de épocas, ou até mesmo explicar para você como que ele chega nesse error rate, porque antes de eu falar disso, eu preciso te explicar um pouco de derivadas, né, de gradiente, multiplicação de matriz, que calma que não vai ser a mesma derivada que você viu no cálculo, né, que você sofreu ali no cálculo, para quem fez cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, até mesmo porque o Python faz tudo isso pra gente, mas a gente precisa entender por que calcular derivadas, porque é isso que o modelo está fazendo pra gente por
baixo dos panos. Então, como nosso objetivo é aprender de fato a base do Deep Learning, a gente tem que aprender isso, tá? Então, para não ficar muita coisa na sua cabeça, eu vou deixar isso para próximos vídeos. Por hora, saiba que esse error rate ele fala o quanto que tá bom o nosso treinamento, tá? E então faça uma brincadeira, como eu estou falando, usa uma época, 2 épocas, 3 épocas, vai vendo o que vai mudando. E esse 3e elevado a menos 3, eu vou rodar essa função aqui para mostrar um gráfico para vocês. Primeiro que LR significa Learning Rate, ou seja, taxa de aprendizado. De novo, parece muita coisa que eu estou deixando para depois, mas são coisas que a gente precisa entrar em detalhes, então ficaria muito extenso para esse vídeo. O Learning Rate, basicamente a gente está dizendo para o nosso algoritmo qual que é a granularidade que a gente quer que ele aprenda, tá? Então nota que nesse gráfico que o Python aqui, né, que o FastAI traz de forma linda para a gente, ele mostra que em determinado momento do nosso treinamento, a gente teve uma queda muito grande. Depois ele aumentou, mas a gente teve uma queda muito grande. Na posição 10 elevado a menos 3. Por hora, se contenta com a informação que quando ele começa a cair, significa que ele teve uma quantidade grande na perda, então não está sendo bom para o nosso modelo continuar treinando a partir daí. Então a gente pode cortar por fins de aumentar a precisão do nosso treinamento e até mesmo por enxugar o tempo, né? Deixar o nosso modelo mais rápido. Então esse gráfico ele faz esse trabalho, depois a gente vai aprender como chegar manualmente, né? Enfim, nesse learning rate, eu acho que é importante para o nosso aprendizado, mas por hora se contentem com isso. Então o E aqui é só para dizer que é base 10, tá? Então é 3E menos 3. Deixa eu voltar aqui. E agora a gente vai executar e ver isso em real time. Então, de novo, o Jupyter Notebook ele é legal por isso, que a gente consegue ver as execuções aqui nessa UI. Se você rodar num main.py, ele vai funcionar, tá? Mas tipo, você vai ter um trabalhinho mais chato ali para conseguir printar, né, na tela o que está acontecendo. Então, nota que ele está treinando aqui primeiro a primeira época, ele deu um error rate de 0.12, né, que foi o mesmo que a gente viu. E agora na segunda época ele vai melhorar esse error rate, né? Principalmente porque a gente já viu ali qual que é o learning rate ideal para esse aprendizado, a gente já brincou um pouquinho com a quantidade de épocas, né, e tudo mais. Show! Depois disso eu vou executar aqui o show result só para a gente agora pegar, né? Então deixa eu abrir o OBS aqui. Agora eu quero pegar esse nosso data, então a gente passou esse dataset de treinamento, agora eu quero pegar esse dataset aqui de validação, jogar essas imagens lá e falar, cara, será que a gente está acertando mesmo? Tá? Então vamos ver aqui, deixa eu jogar de volta. Boa. Então, nota que nesse show results ele mostrou várias fotos de cachorros e gatos. Aqui ele tem o que ele esperava, que era um false, é um cachorro. Então naquele nosso dataset de treinamento, ele lembra que ele já vinha aqui em cima com um false ou true? Então ele tem o que ele esperava e tem o que o nosso modelo calculou. Então nota que, como a gente viu aqui em cima, né, deu um error rate bem baixo, então, ou seja, nosso modelo está preciso, né, nosso treinamento está preciso. Ele acertou basicamente tudo, né? Então ele acertou que isso aqui é um gatinho, isso aqui é um cachorro, tudo mais. Quando você trabalhar ali com imagens mais complexas, né, outros datasets, você vai ver que isso não é mágico assim, né? Você vai ter que mexer basicamente, encontrar o melhor modelo de fine tuning, às vezes você vai ter que voltar naquela etapa inicial para melhorar o seu dataset, às vezes vai ter que entrar ali para ver as fotos, né, dos cachorros, vai ver, putz, tem um cachorro aqui que na verdade é um desenho de cachorro, né? Isso não faz sentido, não ajuda isso no nosso modelo a aprender. Então, você tem que ficar indo e voltando. Aqui, como é um modelo mais limitado, mais simples, por isso que deu de primeira, tá bom? Show! Deixa eu ver aqui, ele deu um barulho, tudo certo. Aqui embaixo, galera, então ele fez ali o treinamento com esse modelo ali do FastAI, com as fotos, né, do FastAI. Agora o que eu quero fazer? Quero passar a minha própria foto. Então eu estou passando uma foto que eu tirei da Nina aqui. E quero perguntar para esse modelo treinado já se a Nina é um gato ou um cachorro. Então eu estou fazendo aqui um get
E agora eu vou executar aqui o método de predict, né, do FastAI, passando a minha imagem. E ele vai me retornar qual que é a probabilidade da classe 1. A classe 1 aqui representa no nosso dataset gatos. E a classe 0, cachorros, tá? Então, qual que é a probabilidade da classe gato ser realmente um gato? Então, ele me trouxe que a Nina, para essa foto, não é um gato, ele trouxe aqui uma probabilidade bem baixa. Acho que é esperado, porque o nosso modelo, a nossa foto ali, está totalmente embaçada, não preparada para isso. Eu vou passar uma outra foto que também não está preparada, mas ela está um pouquinho melhor, tá? Então deixa eu dar um run. Toda vez que a gente altera um bloco, a gente tem que rodar ele de novo, tá? Para pegar ele atualizado aqui. E agora, de novo, eu rodei a predição. E agora sim, ele me deu um true e uma probabilidade 0,77. Se a gente brincar um pouco nesse treinamento, transformar eventualmente essa foto aqui, deixa eu printar ela aqui para vocês verem. Se eu transformar essa foto aqui num thumbnail, talvez do mesmo tamanho que a gente setou no nosso treinamento de 224 por 224, se eu colocar aqui, por exemplo, um filtro gaussiano, melhorar essa resolução, a gente vai ter um treinamento, a gente vai ter uma predição melhor, tá? Então, por hora, para essa foto aqui, que também está embaçada, tá tão grande, ó, tá até em 4K essa foto. Para essa foto também tá embaçada da Nina, até que deu uma predição bem boa, tá? De 0,77. Então, basicamente é isso, galera, que eu queria mostrar para esse vídeo, assim. Para os próximos agora, eu vou falar um pouquinho mais de alguns recursos aqui do FastAI, tá? A gente extrapolar um pouco mais. Vocês vão ver que tem vários recursos também que ajudam a gente a melhorar essas fotos. Tem um recurso aqui muito legal que ele mostra quais foram as imagens utilizadas no treinamento e tem como você ir setando, tipo, ó, essa imagem não faz sentido, essa imagem faz sentido. Porque às vezes tem algum lixo, né? Como a gente está usando um preset aqui pré-definido, né? Do FastAI, às vezes vai ter um gato ali que não está numa resolução legal, então tem como a gente marcar, desmarcar. Às vezes tem como a gente usar, por exemplo, o recurso também do FastAI aqui para a gente duplica a foto de um gato, por exemplo, ou triplica e coloca ele com um zoom maior, um zoom menor. Então isso tudo faz parte de algumas técnicas para a gente limpar esse nosso dataset de entrada, de treinamento e de validação também, tá? Então nos próximos vídeos eu vou abordar um pouco mais disso e depois eu quero falar um pouco da parte um pouco mais da matemática da álgebra em si, tá? Eu acho que é importante, igual eu falei, a gente repassar o que seria uma multiplicação de matriz, por que a gente usa derivadas, toda essa parte teórica eu acho que a gente precisa ter para entender o que o nosso modelo faz por trás. Enfim, eu acho que nenhum de nós aqui quer simplesmente usar modelos e falar, cara, é isso que tá rolando, o que acontece debaixo dos panos eu não faço a menor ideia. Eu acho que é legal a gente ter essa base, tá? Então, é isso aí, galera. Reforçando, me segue lá no Instagram, ajuda bastante. E principalmente nesse começo, eu sei que é chato, tá? Eu sou um usuário do YouTube também. Deixa nos comentários feedbacks. De novo, se eu tô falando muito rápido, se eu tô comendo coisas, se alguma coisa poderia ser dita de uma outra forma, tá? Tudo isso vai me ajudar bastante a encontrar o melhor formato de vídeo para você. Beleza? Abraço, galera, e até mais.